Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Exames nacionais, erro atrás de erro, força ministro a criar época especial. Lamentamos e pedimos desculpa, mais uma vez, pela perturbação causada na vida dos alunos numa altura decisiva para o seu futuro. Na vida também das famílias, dos professores e das escolas. O Ministro da Educação voltou a pedir desculpa pelos erros nos processos de classificação dos exames nacionais. Fernando Alexandre também voltou a insistir que estava tudo praticamente resolvido e que o mesmo modelo será utilizado na segunda fase de exames que começa hoje, mas anunciou uma época especial de exames a realizar em setembro. O concurso nacional de acesso ao ensino superior começou ontem e decorre até 6 de agosto. Os exames nacionais do ensino secundário contam, no mínimo, 45% para a nota de candidatura e o melhor é que quem consultou as notas dos exames na sexta-feira as verifique de novo. As notas começaram a chegar nessa sexta-feira depois de os resultados do nono ano terem sido adiados. As classificações de pelo menos 1.400 alunos foram suspensas por causa do extravio de provas ou itens que não foram todos classificados no novo processo de avaliação digital dos exames, mas também devido a erros da exportação nas pautas enviadas. Ontem foram detectados novos erros na prova de geografia. Reagindo à comunicação de ontem do Ministro Filinto Mota, Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, disse que o Ministro é um autêntico bombeiro, porque o processo correu mal e ainda não acabou. O que importa aqui sublinhar é que os exames levam anos e anos já de existência e não podemos aceitar como normal ter os 2 últimos fins de semana os professores, porque a plataforma não funcionava, porque o processo de digitalização correu mal, enfim, por todas essas situações, a trabalhar fora de horas ao fim de semana. João Costa, ex-ministro da Educação do último governo socialista, que introduziu o princípio da desmaterialização dos exames, é o convidado de hoje. Bem-vindos ao P24, seu dia começa aqui. João Costa, muito obrigado por ter vindo a este P24. Os problemas registados e conhecidos nos exames criaram problemas de desigualdade entre alunos e ainda ontem o João Costa escreveu sobre isto. Ainda é possível atenuar essa desigualdade ou ela está definitivamente instalada e irá provocar um processo desigual de candidatura? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite e pela conversa. Nós temos que perceber exatamente de onde é que vem este problema de desigualdade. Ao contrário de outras provas, sei lá, no nono ano, em provas da frição ou as atuais provas de moda, os exames nacionais têm um duplo efeito. Eles servem para certificar o percurso do aluno, mas servem também, para muitos alunos, como o instrumento que vai decidir, em sede de concurso, o seu lugar no acesso ao ensino superior. Portanto, é o único caso em que a nota que eu obtenho é relativa, não é apenas uma nota absoluta, porque dali vai sair por uma décima, por uma centésima, se eu entro para o curso que quero ou se é um colega meu que fica nesse curso. E é por isso que o rigor na classificação dos exames nacionais é e sempre foi uma pedra fundamental do sistema, e é por isso também que neste momento, com toda a indefinição, com as notas que não saíram a tempo e que deram, por exemplo, a uns alunos 48 horas para decidirem se querem fazer uma reapreciação ou não, enquanto outros tiveram menos tempo. Isto gera, por si só, desigualdade. Há uma desigualdade que é inerente a isto, mas que é muito amplificada neste momento com esta crise que se está a viver, que é o aluno que tem uma família mais qualificada, ou que tem um professor na família, ou que paga uma explicação, etc., vai ter mais facilmente a quem aceder para fazer o olhar sobre a sua prova, para escrever uma fundamentação. O filho do pobre tipicamente vai ser aquele que se pode conformar com a nota ou que não tem acesso tão rápido a alguém que ajude. Felizmente, em muitas escolas, tenho lido hoje que em muitas escolas os professores estão a mobilizar para este apoio. Há alunos que só muito tardiamente tiveram
acesso ao seu exame e estão a ter, leio relatos, penso que era a Renascença, que tinha alguns relatos de alunos, e eu conheço também pessoas que me contactaram, filhos de amigos, que quando veem a prova não é inteiramente a sua, ou não é a sua de todo. Portanto, até para aí nós podemos estar em níveis de reapreciação completamente diferentes, quer dizer, estou a fazer uma reapreciação porque é a DMK a minha prova, ou é porque está mal classificada, ou casos em que os critérios de classificação não estão a aparecer. E é por isso que eu defendi no artigo que escrevi, que em vez de estarmos a fazer de conta que está tudo bem, que os prazos são todos normais, que isto é tudo pontual, era muito mais avisado a dar tempo agora para fazer estas reapreciações e estas consultas com serenidade, com apoio aos alunos, em particular aos alunos mais vulneráveis, e depois então avançar para as fases seguintes. Portanto, na sua opinião, era preferível ter alterado este calendário da primeira fase de acesso, contrariamente ao que fez o Governo? Sim, eu acho que teria sido possível, obviamente. O Governo faz o que entende. Aquilo que eu defendi seria que se poderia ter eventualmente passado a segunda fase para setembro, até porque os alunos que concorrem na primeira fase não usam as notas da segunda fase para concorrer à primeira fase. Tinha que se encontrar uma solução que se podia fazer de uma forma simples para uma minoria de alunos que por vezes falta à primeira fase ou porque está doente e é uma falta justificada e pode usar a segunda fase para a primeira, e concentrar agora o tempo, que é pouco, na correção de erros, num prazo mais alargado para as reapreciações e para mitigar estes efeitos de desigualdade que estão a aparecer e que são muitos. E essa desigualdade de que falava pode também repercutir-se nos recursos das notas que irão ser provavelmente apresentados em grande quantidade? Sim, quer dizer, era aquilo que eu dizia, não é? Quando nós sabemos que isso nem tem a ver com este sistema de classificação, nem com este ano em particular, numa pequena escala. A capacidade de escrutínio das famílias e dos alunos é diferente. Por isso é que eu falava do filho de um e do filho do outro, não é? Eu sou professor, se um filho meu tivesse a fazer um exame, eu podia, eu próprio, olhar para o exame do meu filho e ver logo se havia ali e até começar a elaborar uma fundamentação. O filho de alguém que tem muito baixas qualificações não vai ter em casa esse apoio, vai ter de recorrer a um professor na escola, o professor vai ter imensos pedidos nesse sentido, portanto, obviamente, e por vezes, infelizmente, até a iniciativa de avançar para um pedido de reapreciação é diferenciada em função disto. Depois há outro fator de desigualdade que não tem sido muito falado, ou que tem sido até um bocadinho chutado para canto, que é, e eu conheço um caso, portanto, isto não é ficção, que é um aluno que vê a sua prova, viu a nota e sabe, ao ver a prova, que a sua nota está mais alta do que aquilo que devia ser. Este aluno não vai pedir reapreciação, este aluno não vai dizer nada, mas a desigualdade também existe, porque a sua nota vai ser comparada, vai ser servida, vai ser utilizada para o seriar com outro, e por isso as ideias que lancei foram apenas contributos para ajudar a tentar sair disto. Também me pareceu que se poderia aproveitar o tempo para, quando as escolas identificam disparidades que não fazem sentido, também poderem sinalizar e mitigar assim estes efeitos de desigualdade, porque isto... Vamos lá ver, se por um lado esta possibilidade do acesso à reapreciação já era assim, há famílias mais despertas para isto do que outras, nós neste momento temos um volume de erro por aquilo que vai sendo reportado, que é muito maior. E como é muito maior, é quase há amigos tenho aconselhado a pedirem reapreciação, ou pelo menos a verem a prova com muito cuidado, porque infelizmente... À hora que estamos a gravar, parecia que já estava tudo mais sereno e de repente vêm as notas de geografia que afinal têm que ser republicadas. Portanto, eu tenho muita pena dizer isto, mas os erros não terminam, não estão a ser pontuais, são sistémicos neste momento e é preciso não ter medo de assumir que houve um processo que correu muito mal. Acontece, e em vez de andarmos aqui a torear a responsabilidade, ou parece às vezes que a simular que é tudo pontual, é tudo só mais um caso, que se está tudo a resolver muito bem, é mais liso assumir, não, isto correu mesmo mal, e porque correu mesmo mal, manter os calendários e manter tudo como se tivesse corrido tudo bem,
não é sério. Isso é válido também para o seguinte: o mesmo modelo de classificação dos exames vai ser utilizado nesta segunda fase. Desse ponto de vista, nesta conjuntura, é imprudente ou é possível até lá evitar a repetição dos mesmos erros? Dependerá de todo o trabalho de bastidores que foi feito naquelas plataformas. Claro que tanto eu como toda a gente deseja que esse trabalho tenha sido feito e que os problemas não se repitam. Nós vimos problemas até ao fim, durante o tempo da classificação. O Sr. Ministro dá a garantia de que a plataforma agora já está toda calibrada, portanto vamos acreditar que sim. Para ver, as vantagens de um modelo de classificação desmaterializado são inequívocas. Assim ele funciona, não é? Portanto, se isto tiver sido posto a funcionar, agora já chegámos a um ponto de ver para querer. Já agora foram os governos que integrou que avançaram com esta ideia de digitalização dos exames. Já agora porquê? E o que é que há de diferente entre essa ideia inicial e a que está a ser posta em prática? O que nós iniciamos não foi isto. Ou seja, o que nós iniciamos foi e foi feito de forma muito, muito, muito gradual. Começámos ainda em 2016, acho num projeto que ainda vinha do governo anterior ao nosso, uma coisa muito pequena, que se começou com alguns colégios privados, de tentar fazer provas digitais e ver como é que os alunos conseguiam ou não fazer provas em ambiente digital. É diferente disto. Estas provas começam em papel, são escaneadas e acabam em papel. Portanto, não estamos aqui a falar esta opção deste governo não é a opção pela desmaterialização da avaliação. É a opção pelo scanner, não é? É a opção pelo scanner. Fizemos depois, em 2018, um piloto na prova de aferição de matemática do 8º ano, com algumas turmas apenas, também de prova digital, e esse piloto tinha um objetivo principal, que era ver aquilo que se chama efeitos de modalidade, ou seja, se comparando diferentes turmas, se os que responderam em digital e os que responderam em papel tinham resultados diferentes, e não se verificou. Aliás, o IAV na altura já tinha a experiência de teste em ambientes digitais, porque testes como o PISA, testes internacionais, o PISA, o TIMSS, o PEARLS, são feitos nesses ambientes. Depois começámos a avançar para tentar aplicar este tipo de provas a mais, mas sempre ainda no ambiente da aferição, porque a aferição serve para avaliar o sistema em termos de aprendizagens, mas também para fazer estes testes de sistema e estes testes, porque lá está, não gera desigualdades nos resultados. E começámos a avançar e, obviamente, tínhamos um problema sério de infraestrutura, ou seja, nós não podemos fazer provas digitais se não tivermos boa cobertura de internet, se não houver computadores, etc. Cai-nos a pandemia ao colo e, com a pandemia, tivemos uma migração muito rápida e muito difícil para ambientes digitais, mas também tivemos de travar alguns processos que estavam em curso. Mas tivemos acesso, através dos primeiros mecanismos de financiamento e depois através do PRR, a instrumentos que nos permitiam ir avançando mais rapidamente. Fizemos na altura a aquisição de mais de 1 milhão de computadores para as escolas, estava inscrito no PRR o aumento da cobertura de Wi-Fi, de internet, das escolas, estavam outras medidas na área do digital e também a desmaterialização das provas. E fizemos em 2023, salvo erro no 9º ano, e nas provas de aferição, também provas digitais, que na altura tiveram alguns problemas na execução, no acesso, ou seja, quando os miúdos estavam em sala de aula, por causa de problemas de manutenção dos computadores, houve problemas no acesso, mas aquilo foi feito com planos de contingência, ou seja, o Júri Nacional de Exames praticamente monitorizava sala a sala, fez a prova por turnos, para que houvesse disponibilidade de equipamentos para, se algum bloqueasse, outro ser substituído. E mesmo com estas dificuldades, que foram muito sinalizadas e muito discutidas na altura, não tivemos impactos nas classificações, nem na publicação dos resultados, nem na fiabilidade dos resultados. Depois, entretanto, viemos embora e o que o atual governo faz é alterar, e legitimamente, portanto, com toda a legitimidade, considera que não tem ainda condições para fazer o 9º ano em suporte digital e suspende isto, e no secundário avança para este modelo que é diferente, ou seja, reprograma o PRR, e fê-lo certamente com a melhor das intenções e com toda a legitimidade para o fazer, mas avança só para este modelo de classificação, com o SCAN, com isto tudo, que era algo, devo dizer, que o atual presidente do EDUCA, que era presidente do IAV,
já me tinha tentado convencer a fazer várias vezes e eu tinha dúvidas sobre se isto ia funcionar bem ou não. E, portanto, aquilo que está a acontecer agora, embora haja um processo de desmaterialização que começa, na verdade, há 10 anos, em 2016, o que foi feito este ano, e no ano passado com a filosofia, não é aquilo que foi iniciado pelos governos que eu integrei. João, para acabar, e peço-lhe uma resposta curta, o Ministério fez uma grande reestruturação na redução dos seus serviços, reduzindo pessoal e com o argumento de que iria obter, e obteve, uma poupança considerável de 50 milhões de euros. Esta diminuição, esta reestruturação pode ter algum efeito nestes resultados ou é pura especulação falar nessa associação? Eu não tenho estados de alma suborgânicas desde que funcionem, para mim está tudo bem. Não considero que alterar orgânica já se alteraram 1000 vezes e não é isso que garante sucesso ou insucesso de medidas de política. Acho que, isso observei, que houve uma grande redução e saída de pessoas com um grande know-how técnico, com muitos anos de trabalho nestas áreas, e não são consultores externos nem serviços que se contratam à peça que vão substituir esse conhecimento acumulado de muitas pessoas que em mais de 30 anos de exames nacionais permitiram que não vivêssemos nunca aquilo que se está a viver este ano. João Costa, foi um prazer tê-lo aqui no P24. Obrigado por ter vindo a este episódio. I have just come from Buckingham Palace, where I have accepted His Majesty the King's invitation to form a government. Andy Burnham, o ex-presidente da Câmara de Manchester, assumiu ontem oficialmente a chefia do governo britânico, sucedendo a Keir Starmer. O novo primeiro-ministro admite que a sua geração de políticos não tem sido suficientemente boa. Promete subir o nível e um novo modelo económico para o Reino Unido. Burnham será o 7º chefe de governo desde 2016. Acontecerá com os trabalhistas o mesmo que aconteceu com os conservadores? Primeiros ministros, um atrás do outro, até a derrota final? Saiba mais em público.pt ou na nossa aplicação. Obrigado por vir para P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.